Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós temos aqui a honra de trazer para um bate-papo o nosso querido mestre Joacil, grande historiador aí, que vai falar um pouquinho sobre a reforma. Boa tarde, Joacil. Boa tarde, Joacil. Boa tarde, Edivaldo. Tudo bom? Tudo bom. É um prazer aí receber o seu convite para a gente fazer esse trabalho junto com os alunos. Prezados alunos aí, como diz o pessoal do YouTube aí galerinha, né? Vamos lá, né? É um momento para a gente muito importante que nós estamos aí vivendo, nós estamos passando por um momento, de turbulência, de dificuldade devido a essa pandemia, mas nós vamos trabalhar juntos, né, com essa aula sobre a reforma e a contra-reforma junto com o professor Edivaldo. É algo bem simples, mas satisfatório para ajudar os alunos, né? Espero que nesse período de quarentena todo mundo esteja realmente focado a estudar. Meus alunos lá do 9º ano, alguns anos atrás eu trabalhei com eles, agora já no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, já praticamente terminando, né? É um prazer muito grande falar com vocês. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da reforma. Eu creio que muitos aí lembram que nós já estudamos lá atrás sobre a Idade Média. Lá na Idade Média, a Igreja Católica era uma instituição extremamente poderosa, já tinha lá grandes terras e assim por diante. Desde lá do século XIV, havia insatisfação de algumas pessoas frente à posição da Igreja Católica. Por quê? Por causa dos chamados abusos, que nós tínhamos, e vai ter aí uma mudança de mundo. Nós vamos ver depois que o Renascimento vai aparecer com força para mudar a mentalidade da época. Na Idade Média, nós temos essa ideia do poder político concentrado nas mãos da Igreja Católica. Por que o poder nas mãos da Igreja? Porque era a Igreja praticamente que decidia, Edivaldo? Nós tínhamos aí o rei era aquele que muitas vezes escolhia, o rei era aquele que coroava. Nós lembramos disso aí ontem, na nossa tentativa de gravação, agora vamos fazer oficial para dar certinho. Então havia um descontentamento, A igreja, ela condenava o lucro, a usura por parte da burguesia, que queria, obviamente, ter o poder. Então a usura nada mais é do que o apego exagerado pelo dinheiro. Então essa questão da usura, a igreja, obviamente, condenava. Nós vamos ter aí alguns antecedentes importantes para tratar sobre a questão da reforma religiosa. Nós vamos pensar aí que havia naquela época um clero dentro da igreja corrupto, Nós tínhamos dentro daquela época as chamadas cartas de indulgência, creio que todo mundo lembra que na igreja católica as indulgências era o perdão dos pecados. Então, você praticamente pagava para ser perdoado. Então, havia carta. Se eu tinha uma carta, eu pagava por essa carta e meus pecados eram perdoados, eu ia direto para o céu. Nós tínhamos alguns sistemas, um chamado de simonia, que era a questão das relíquias, consideradas relíquias falsas, que a igreja vendia para as pessoas na intenção de obter lucro, até mesmo para construir a igreja, a Basílica de São Pedro, que hoje fica, obviamente, em Roma. O que seriam essas relíquias, Muitas vezes a igreja pegava, por exemplo, um pedaço de osso e dizia que era lá do jumentinho que Jesus montou, pegava um pedaço de pano e dizia que era do manto de Maria, pegava um pedaço de cabelo, um fio, dizia que era do João Batista, e as pessoas, obviamente, tinham crenças, suas crenças eram fiéis àquilo, acreditavam. O que vai acontecer nesse período? Vai aparecer aí vários personagens importantes que vão mudar a história da igreja, dessa reforma. Entre elas, vai aparecer dois personagens que eu gostaria de comentar antemão. Um chamado John Cliff e outro chamado John Ross. O John Cliff, ele era um teólogo, ele traduziu a Bíblia para o inglês, porém ele fazia uma crítica severa ao acúmulo de bens, de riqueza, que ficava por parte da igreja. Com quem? Com o Papa, com os bispos, ou quer dizer, com o alto clero. E é interessante a gente notar, Edivaldo, que o baixo clero, ou seja, os padres, quase não tinha instrução, Era uma realidade que existia. O que acontecia? Esse John Cliff, por ele defender
a Bíblia, né, por ele defender, ir contra, o acúmulo de riqueza por parte do Papa e dos bispos, ele acabou sendo considerado de herege. Quem é o herege? É aquele que vai contra os princípios da igreja. O cara batia de frente, né, não concordava. Foi preso, porém ele não morreu queimado, como aconteceu muitas vezes lá na Idade Média também, né? Ele acabou morrendo de derrame cerebral. O outro foi um carinha chamado John Ross, extremamente importante. Por que ele é importante? Ele era um grande professor da Universidade de Praga, que ficava na República Tcheca. Também criticava o luxo da igreja, também criticava a corrupção do alto clero e assim por diante. Esse aí já teve uma sina diferente, né? Ele foi excomungado pela igreja e ele foi queimado vivo lá no ano de 1415, né? Uma realidade. Então, nós vamos pensar aí que além desses caras, esses dois importantes teólogos da igreja, havia outro personagem importante chamado Martinho Lutero. Esse é o cerne da reforma religiosa. Né? Martinho Lutero era um padre alemão, né? Na verdade, um monge da ordem dos agostinianos, e esse monge começou a observar que algumas coisas estavam divergentes com aquilo que ele deveria pregar dentro da Igreja Católica. Ele começou a perceber que a igreja realmente vendia indulgências, quer dizer, eu vou para o céu, basta eu pagar, eu pago e eu vou diretamente para o céu. Era essa ideia que existia. Isso lá no início do século XVI, no ano de 1501. Creio que os alunos aí vão conseguir relembrar o que nós estudamos sobre século lá no 9º ano, em 1501, século XVI, período aí de 100 anos, né? Nós tivemos esse período de revolta contra a venda de indulgência, Lutero lutando contra os princípios. Então, quer dizer, Lutero vai discordar da doutrina católica. E aí vai gerar a chamada reforma protestante. De onde vem esse termo? Esse termo protestante vem justamente do protesto, de protestar, de contra. É bom a gente lembrar que Martinho Lutero, como ele começou a questionar um pouquinho, ele foi estudar, ele se tornou doutor, né, em teologia, quando ele tinha lá seus 29 anos de idade. Porém, em 1517, o Papa começou a construir a Basílica de São Pedro, cobrando essas indulgências, e aumentou ainda mais essa discordância de Lutero em relação à igreja. O que ele vai fazer? Ele vai pregar 95 teses, ou quer dizer, 95 frases, 95 pontos importantes que vai criticar a igreja. Onde ele vai pregar isso, Edivaldo? Ele vai pregar em frente, na porta, né, da catedral da igreja de Wittenberg. Então, ele começa a proibir aquele tipo de questão que a igreja estava fazendo. Na verdade, ele não concordava, né? Tanto o Papa, naquela época, como o imperador que existia, chamado Carlos V, eles eram contra esses princípios de Martinho Lutero, né? O que vai acontecer? Martinho Lutero ele é obrigado a fugir. Então ele vai para uma torre, né? Vai para um castelo e fica nessa torre. E nesse castelo ele vai fazer algo muito importante, que é traduzir a Bíblia, né, para o alemão. Lembrando, né, que a Bíblia era no latim. Então, ele vai traduzir para o alemão e várias pessoas, obviamente, da Alemanha vão ter acesso. Aí, Martinho Lutero vai criar alguns mecanismos importantes para que as pessoas pudessem entender o que ele estava pensando. Então, por exemplo, Martinho Lutero defendia que a salvação deveria se dar somente perante a fé. O que a Igreja Católica pregava? Que era necessário ter a fé e as chamadas boas obras, quer dizer, as duas tinham que casar. Martinho Lutero dizia que não, que deveria ser a salvação pela fé e que os fiéis deveriam interpretar a Bíblia. Isso é fantástico, né? Porque a Bíblia é a palavra que o ser humano tem o direito de ler e interpretar, falar aquilo que ele queria. Só que nós temos que pensar uma coisa: a Igreja Católica era a detentora do poder, do saber. Então, somente os religiosos, nesse caso aí os padres, o Papa, os bispos, os cardeais, é que podiam fazer essa pregação ou essa interpretação da Bíblia. Martinho Lutero falou que não. Todo mundo poderia fazer.
Na Igreja Católica, nós temos aí 7 sacramentos, né? Vamos pensar em alguns sacramentos. Nós temos o sacramento da ordem, o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia, da unção dos enfermos, do matrimônio. O que Martinho Lutero vai fazer? Ele vai tirar 5 desses sacramentos e vai deixar apenas 2, que é o sacramento do batismo e o sacramento da Eucaristia. Isto Martinho Lutero faz, logo depois ele começa a negar também a infalibilidade do Papa. Para ele, o Papa não é uma pessoa que deveria ser considerada como se fosse, entre aspas, né, um Deus. Então ele vai condenar essa infalibilidade do Papa, e ele vai também proibir o culto aos santos, quer dizer, o culto às imagens, que obviamente temos ainda hoje na igreja, mas não no sentido de adoração, mas de veneração. Mas ele vai proibir. Então, para ele também, algo importante, qualquer membro da Igreja Católica poderia casar, né? Da Igreja Luterana poderia casar. Ao contrário da Igreja Católica, que o padre, né, o bispo, o cardeal, o próprio Papa não poderia se casar, ou quer dizer, não pode se casar. Por que vai surgir aí, Edivaldo, o termo protestante, né? Todo mundo sabe, meus alunos creio que vão conseguir entender isso bem. Protestantes são aqueles que vêm de protestos. Protestou contra alguma coisa. Vamos entender. Lembra que eu falei? Martinho Lutero foi considerado aí uma pessoa não tão boa para a Igreja Católica, porque a igreja estava perdendo fiéis demasiadamente com as ideias de Martinho Lutero. Vai aparecer um rei chamado Carlos V, também que era muito católico, e que também começou a perceber que Martinho Lutero era uma influência ruim. Então, o que vai acontecer? Vários príncipes da Alemanha, né, eles vão começar a perceber que Martinho Lutero poderia se pregar, né? Então, o que esses caras vão fazer? Eles vão começar a apoiar Martinho Lutero, então eles vão protestar contra a igreja. Por isso, vai surgir aí a Igreja Luterana ou a Igreja Protestante, ok? Nesse meio período vai aparecer